para ter sido um dia mágico e emocionante, se tornou um pesadelo e uma grande decepção para os fãs de Wicked e também da Ariana Grande. Ela não vem mais, gente, não vem mais. Por um milagre, o Brasil foi escolhido para receber a premiere da parte 2 de Wicked. Não só isso, né? Foi a primeira parada dessa tour que vai passar por alguns países e os atores do elenco estariam presentes nesse evento, né? Os atores principais, entre eles a Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, o diretor Jon Chu e, obviamente, a Ariana Grande. Mas o dia começou, na verdade, com um grande balde de água fria, que foi a informação de que a Ariana Grande não ia conseguir participar do evento. E tudo só piorou depois com o descaso que as atrizes da versão brasileira do musical, que são as atrizes que dublam, né, as protagonistas do filme, elas sofreram esse grande descaso lá durante o evento. E aí eu vou contar tudo pra vocês hoje. Yeah, I just wanted to say that and express my gratitude and my deepest apologies for not being there right now. I'm devastated and I will make it up to you. O anúncio desse evento da premiere de Wicked aqui no Brasil, eu acho que foi uma das grandes surpresas dos últimos tempos. Acho que realmente ninguém estava esperando que isso fosse acontecer e foi um grande surto, principalmente quando eles confirmaram que Cynthia Erivo e Ariana Grande estariam presentes. E como eu falei, o Brasil foi a primeira parada dessa tour de divulgação. A Globo estava envolvida, né, ia fazer a transmissão, então as expectativas estavam altíssimas. Fãs do Brasil inteiro se desdobraram para ir até São Paulo para viver esse momento sem nem terem a certeza, a confirmação de que o público poderia participar, de que eles teriam acesso aos atores, mas muita gente foi nessa confiança, nessa esperança, né? E principalmente muitos fãs da Ariana Grande fizeram loucuras para irem, né, para estarem nesse evento, porque tem muito tempo que ela não vem pra cá. A próxima turnê dela não tem datas confirmadas aqui no Brasil. Então, assim, era realmente uma chance, né? Uma oportunidade única. Mas aí aconteceu o que eu acho que é o maior pesadelo, que qualquer fã que se programa, que faz loucuras pra ir ver seu ídolo, pode passar, que é que o cancelamento veio. Então, ainda na madrugada do dia 4, que já era o dia do evento, a Ariana Grande postou um story, né? Ela fez uma publicação no Instagram dela, avisando que ela não ia conseguir participar da premiere. Então ela disse assim: Brasil, não consigo acreditar que isso esteja acontecendo e estou além de devastada por ter que enviar esta mensagem. Há algumas horas, minha equipe e eu tivemos que desembarcar do nosso voo, pois ele precisava de manutenção devido a uma questão de segurança, e ele não irá decolar até 11 horas da manhã, o que significa que não chegarei a tempo para a premiere de Wicked for Good em São Paulo. Minha equipe e a Universal tentaram absolutamente tudo para resolver isso. Procuramos todos os outros voos durante a noite, de manhã cedo, com conexões, voos comerciais e também privados, e absolutamente nada estava disponível ou possível que nos levasse até aí a tempo. Mesmo ao tentar uma opção privada, há uma permissão necessária para voar daqui que leva tempo para ser obtida. Estou de coração partido por não poder estar aí com todos vocês. Nós sinceramente tentamos tudo o que podíamos e pedimos desculpas do fundo do meu coração. Por favor, cubra meus colegas de elenco incríveis com todo o amor que eu gostaria de estar aí para oferecer a vocês e tenham a celebração mais linda. E novamente, sinto muito, muito, muito mesmo. E meu Deus, gente, eu não consigo nem imaginar assim, o desespero dos fãs abrindo os stories dela e dando de cara com essa mensagem. Sério, ai, o povo esperando que ia ver ela embarcando pra cá e tá lá uma mensagem de cancelamento. É realmente um dos piores pesadelos que um fã pode passar. Imagina, gente, eu vi vários tweets de gente que tava no ônibus ainda, que ia demorar pra chegar em São Paulo e tava tendo essa notícia, sério, assim. E aí começou todo o grande caos em torno disso. Porque como sempre, né, nesse tipo de situação, tem uma polarização, né? Então, de um lado, tinha gente defendendo a Ariana, falando que... Primeiro, eu tava até sem entender se ela tava vindo de voo comercial, de voo de jatinho, né? Eu tinha entendido que ela tava vindo de voo comercial, mas aí o povo começou a falar, não, que ela tá vindo de jatinho e aí não tinha voo comercial pra ela vir, e como que a Ariana Grande vai andar de voo comercial? Não tem como, pela segurança, né? Mas, no final das contas, ela tava vindo, aparentemente, num voo comercial mesmo, que foi cancelado, né, por problemas ali, e ela não conseguiu um outro voo que chegasse a tempo.
Então, por um lado, tinha uma parte das pessoas defendendo a Ariana Grande, acreditando na palavra dela, de que ela e a produção tentaram de tudo, fizeram de tudo para conseguir vir e chegar a tempo e que realmente não deu. E do outro lado, muita gente frustrada, acreditando que sim, que dava para eles terem feito alguma coisa, que ela é a Ariana Grande, como assim? Ela não consegue, a equipe dela não consegue um voo particular, não consegue dar um jeito dela brotar aqui, né? Então todo mundo procurando voos, tentando saber sobre autorizações, como que é, qual que é o prazo, como que dava o que dava para ela ter feito. Um ponto que muita gente levantou foi a questão da produção deixar tudo para a última hora, né? Os atores chegando aqui no dia do evento, em cima da hora, faltando pouco tempo para o evento, então não dava para fazer muita coisa se acontecesse um imprevisto. E a gente sabe como que funciona a internet, né? Então tinha uma parte das pessoas defendendo a Ariana, tentando entender o lado dela, acreditando na palavra dela, mas também tinha muita gente falando que ela não veio porque não quis, porque se ela quisesse tinha como ela ter dado um jeito de aparecer aqui. O fato é que ela não ia vir mais, ela tinha se pronunciado, dado a explicação dela, e aí, gente, cada um acredita no que quiser, né? Pra mim, o grande problema veio depois do segundo pronunciamento que ela fez, que na minha opinião piorou tudo. Com certeza ela ficou sabendo da repercussão super negativa que o cancelamento dela tava tendo aqui no Brasil e resolveu falar de novo, mas assim, era melhor ela ter ficado calada, tanto que depois ela até apagou o post, né? Nesse segundo pronunciamento, ela falou o seguinte: por favor, não desejem perigo para nós. Nós fizemos tudo o que podíamos e eu prometo que ninguém está mais chateado que eu prometo. Não importa o quão chateados ou decepcionados vocês estejam, por favor, não desejem perigo para nós ou presumam que não tentamos. Não havia mais tempo para eu sair e esses planos estavam sendo feitos há meses. Eu terminei de gravar outro filme no dia 31 de outubro e trabalhei o dia inteiro até o dia 2, assim como o Jon Chu, que é o diretor, e o Jonathan Bailey. E todos nós estávamos agendados para sair no mesmo dia. Simplesmente aconteceu que este avião teve um problema de segurança e eu já expliquei por que encontrar outra opção foi impossível. Eu estava ansiosa por este momento há um ano. Então, por favor, saibam o quão decepcionada eu estou. Enviando muito amor a todos vocês. Espero que seja uma noite linda e segura. Eu amo o Brasil, eu sempre amei e sempre amarei. Não, gente, assim, eu achei essa mensagem de péssimo tom, principalmente que ela já começa assim: por favor, não desejem perigo para nós. E ela ainda termina dizendo: espero que seja uma noite linda e segura, como se as pessoas que estivessem ali fossem atacar o elenco, fossem fazer alguma coisa. Eu entendo que ela pode ter traumas e gatilhos, né, do que aconteceu lá naquele show dela, e sei também que tem muita gente sem noção, que o povo tava atacando hate. Com certeza tinha gente falando umas coisas desse tipo, né, não duvido, porque a internet é assim, mas eu achei muito feio ela falar desse jeito, sabe? Porque foi uma grande generalização no final das contas. Eu acredito que ela mesma deve ter escrito aquilo ali e postado no calor do momento, né? Porque também a gente não tem sangue de barata pra ficar vendo as coisas que falam e não reagir. Então eu também entendo esse lado, mas aí depois ela percebeu o que falou, ou talvez a assessoria falou que realmente não foi de bom tom. Então ela apagou o post, mas assim, já tinha postado, né? Já tava ali pra todo mundo ver, e isso foi suficiente para um grande show de xenofobia que já estava acontecendo e que ficou ainda mais forte, né? Os fãs gringos atacando os fãs brasileiros e tratando realmente como se a gente fosse um bando de selvagem. E isso é uma coisa que os fãs brasileiros passam em diversos fandoms, né? O pessoal de fora acha que o brasileiro realmente vai chegar ali e vai atacar e vai machucar os artistas, sendo que a gente pode contar nos dedos, assim, às vezes que aconteceu algum episódio desse tipo aqui no Brasil. O que acontece geralmente é ao contrário, né? Os fãs brasileiros são muito amorosos, calorosos, receptivos. A gente entrega os melhores shows da vida dos artistas. Então, ver que as pessoas de fora pensam isso, sabe? Que a gente é um bando de selvagem, nossa. E uma coisa que eu vi, né? Por mais que tinha muita gente ainda defendendo a Ariana, até desse segundo pronunciamento, eu vi muita fanbase dela falando que realmente eles ficaram chateados, sim, com esse pronunciamento, porque é isso. A gente ser fã não significa que a gente vai concordar com tudo que os artistas que a gente gosta, né? Nossos ídolos, com tudo que eles falam, com tudo que eles fazem. E a gente tem direito também de ficar chateado. Como eu falei, se ela tivesse ficado só lá naquele primeiro pronunciamento,
seria menos pior, porque aí cada um ia acreditar no que quisesse, quem queria acreditar na palavra dela acreditava, quem não queria não acreditava. Agora, ela ter feito esse segundo pronunciamento falando pra gente fazer uma noite segura, realmente, assim, eu acho que ficou muito feio. Mas enfim, o evento aconteceu e ela mandou uma mensagem em vídeo que eles passaram lá, ela se explicando e falando que vai compensar os fãs brasileiros. Quem sabe não vem aí, então, né, uma data da tour dela, que por enquanto não tem nada, quem sabe vem aí. Encerrado o assunto Ariana Grande, então, o restante do elenco conseguiu chegar, estavam aqui, belíssimos e super felizes com a recepção que eles tiveram. Mas o cancelamento da Ariana não foi a única polêmica, né? Nesse evento tinha muita gente que foi convidada, mídia, né, influenciadores, pessoal que foi cobrir o evento para ajudar na divulgação, enfim. E quem também estava lá eram as atrizes, né, que fazem parte do elenco da versão brasileira do musical. Então tava, por exemplo, a Mira, a Fabi, que são as protagonistas, né, a Glinda e a Elphaba, a Karen Hills, que não só faz parte do elenco, mas também é uma rude, né, gente? Então elas estavam lá nesse evento. E a expectativa não só do público, mas das próprias atrizes, era que acontecesse esse encontro, né? Que elas tivessem um momento com o elenco internacional, porque é algo que já aconteceu em outros países, né? Eles encontraram os elencos do musical local, né? Tiraram foto e tudo mais. Só que simplesmente as atrizes brasileiras foram barradas. A Karen, pra vocês terem uma ideia, teve gente comentando que tava lá, né? E que viu ela sendo barrada no tapete vermelho, né? O tapete amarelo, né? Então, que ela não pôde nem passar por lá. E aí começaram a surgir teorias de por que isso aconteceu, né? Então, tem pessoas falando que é porque a Universal quer desvincular a imagem do filme da peça, né? Do musical, da peça de teatro. Então, por isso, para não ter essa associação entre os dois elencos, eles teriam barrado o elenco brasileiro. E eu confesso que, assim, apesar de eu achar super desnecessário, que não precisam criar essa treta, essa rixa, né, entre filme e a peça, também não duvido que seja, assim, uma motivação, porque no final das contas a gente sabe como que funciona aí o capitalismo, né? Cada um quer que só a sua produção brilhe sozinha. Então não duvido que realmente isso seja um motivo, mas ao mesmo tempo não faz sentido, por exemplo, o que fizeram com a Fabi e com a Mira, porque além delas serem as atrizes do musical, da peça, elas são também as dubladoras do filme. Então, assim, o que aconteceu com a Mira e com a Fabi foi um descaso, um desrespeito, assim, uma falta de consideração. Elas fazem a Glinda e a Elphaba aqui no Brasil há quase uma década e, como eu falei, elas são as dubladoras das duas no filme também, e elas tiveram que passar pelo tapete amarelo, assim, correndo, não puderam atender os fãs que estavam ali e não puderam ter esse momento, não puderam ter uma foto com o elenco do filme, sabe? Inclusive outros atores que estavam lá, que fazem a dublagem do filme, conseguiram foto com o diretor, porque o diretor descobriu ali por acaso que eles eram os dubladores e fez questão de tirar foto com eles. Não foi porque a produção, porque a Universal apresentou, eles não fizeram a menor questão disso. E isso devia muito ter acontecido, né? Muita gente só gosta de ver legendado e tudo bem, mas a dublagem é muito importante, né? Até por questão de acessibilidade, muita gente gosta mesmo de ver dublado, e a gente sabe também que em alguns casos a dublagem até salva, né, as produções. Então eu acho que foi realmente um grande descaso, uma falta de consideração, ainda mais sabendo que elas estavam lá e que elas queriam muito viver esse momento. O fato é que esse descaso aconteceu e a Mira e a Fabi, apesar de tentarem manter ali a todo tempo a educação, a elegância, elas estavam obviamente chateadas e decepcionadas com tudo isso. Numa live ainda nos bastidores, elas comentam, né, que o diretor, o John Chu, tinha acabado de passar, e aí eu acho que a Fabi fala, ai, será que eu posso respirar o mesmo ar, né, tipo num tom ali de ironia, porque obviamente elas não puderam fazer isso. Não, John Chu passou. Oi, John Chu. Posso respirar o mesmo ar? O cara passou na nossa frente. É só tirar uma foto. Não pode tirar foto. Não pode tirar foto. Não fomos ao... Tem uma entrevista também durante o evento que a Mira fala sobre a vontade de encontrar com o elenco, né? Mas ela já tá ali com uma carinha de decepção, provavelmente já sabendo que não ia acontecer. E como dubladora, você conseguiu interagir com elas um pouco ou não? Não, eu tô torcendo muito pra que hoje aconteça alguma coisa, seria o meu sonho, mas por enquanto ainda não rolou. Não sei se vai rolar, mas eu estaria louca pra fazer isso, tô aqui pra isso. E aí não veio mesmo, né? E depois do evento, a Fabi postou o seguinte nos stories dela: Wicked nunca me fez triste, e apesar de hoje, nem hoje.
Wicked segue me ensinando a respirar fundo, seguir em frente, levantar a cabeça e ser forte. Amanhã eu estarei no teatro, cantando feliz e honrada demais pela minha história de uma década defendendo o Wicked no Brasil. E aí, com toda a repercussão, né, tudo que estava acontecendo, a Mira fez uma live, agradeceu o carinho, né, todas as mensagens que elas estão recebendo e contou um pouco sobre a situação, falou que realmente elas ficaram chateadas, que ela foi embora chorando, mas que agora já estava tudo bem. E ela contou que, na verdade, elas não puderam nem dividir o mesmo espaço, elas não podiam ficar no mesmo ambiente que o elenco do filme. Deixei muito claro desde sempre para a produção do evento que eu não mentiria para os fãs, que eu falaria sempre a verdade. E infelizmente eu não tenho uma resposta para dar para vocês do porquê as coisas aconteceram, todas as que aconteceram da forma que foi. Então eu não tenho uma resposta, infelizmente. O que eu sei é que a gente não pôde estar sequer perto no mesmo ambiente dos atores internacionais. E ela falou também que isso não foi nem metade do que aconteceu nos bastidores, mas que é isso, né? Vida que segue, mas que foi realmente um descaso, uma falta de consideração, foi. Isso porque você não sabe de metade. Mas enfim, ainda assim foi muito bonito de ver esse apoio, essas mensagens que eu recebi. Muito obrigada, gente, mesmo, muito obrigada. Fui pra casa chorando, mas agora já tô feliz. Muito obrigada mesmo. E, meu Deus, é triste a gente ver, né, que assim, o Brasil nunca tem nada, nunca tem um evento desses, uma premiere com os atores, sabe? Então era pra ter sido um dia incrível, um evento sensacional e acabou virando essa grande decepção. Mas então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.